E aí galera, beleza? Vamos lá, que hoje é o primeiro dia, né, do nosso propósito dentro do curso de líderes de célula 2022. Eu quero agradecer a todos aí que estão participando. Fiquei muito feliz de ver aquele mundaréu de gente aí pronto para essa missão. E bom, hoje a gente começa a leitura da Bíblia. Eu creio que logo logo nós vamos ter aí o PDF com o nome de todo mundo para nós podermos iniciar o nosso é, é, costume, né, de intercessão. E eu quero colocar alguns detalhes, já que eu citei isso aí. A gente vê dentro da igreja essa coisa setorizada, né, zeladoria, louvor, atalaia, intercessores e tal. Isso é uma coisa moderna, recente, mas o que acontece? Originalmente não existiam essa setorização assim tão detalhada dentro da igreja. Você tinha lá diáconos, né? Tinha os que eram os mestres, você tinha os profetas e tal. Tinha basicamente 5 setores, né, para fluir. Mas todo mundo meio que passeava por esses setores, né? Uns mais, outros menos e tal. O fato é que a gente vê que hoje em dia na igreja a gente tem essa impressão, né, de que fazer parte do corpo de Cristo é servir na igreja em um setor, né? E isso é um equívoco, essa ideia, né? O mínimo que um cristão deve procurar dedicar, né, no seu devocional, tem que saber conhecer a Bíblia, tem que ler a Bíblia, você tem que buscar ter uma vida de oração, né? E participar da igreja, sim, você deve, logicamente, né? Assim é a estrutura da nossa igreja, participar de um ministério, ou até mais que um ministério. Mas o mais importante é entender que a gente está na igreja juntos, né, para um incentivar o outro no propósito maior, né, que é não tirar os olhos de Jesus, não parar de pensar e de exercitar a palavra de Deus. Então, o nosso papel dentro da igreja é fortalecer a igreja. E a melhor maneira, obviamente, que a gente tem de fortalecer a igreja é estando em dia, né? Estando realmente com a nossa vida espiritual ativa. Porque assim eu tenho recurso para contribuir pro corpo, além de simplesmente prestar um serviço, né? Essa coisa voluntária de estar lá e tal, ajudando nisso ou naquilo. Legal. Então, hoje a gente começa com a leitura da Bíblia, nós vamos começar lendo Gênesis, né? Gênesis, escrito por Moisés, conta, esse livro é o livro que tem o maior trecho de história, né? Resumido na Bíblia toda, né? Então, assim, nenhum outro livro conta tamanho período histórico como Gênesis. Essa história contada em Gênesis, Moisés recebeu através de revelação, mas não só através de revelação, porque existia aquela tradição falada, né? Aquela coisa de pai passar para filho, né? A história, que é o negócio dos antepassados, né? Vai passando de pai para filho. E Moisés registrou, né, essa história e com detalhes ampliados, digamos assim, justamente pela intimidade que ele tinha com Deus, então através das revelações que recebeu. Ponto importante: existem partes, né, de Gênesis, como por exemplo a questão da serpente na árvore, que muita gente se pega com essas coisas e fica tipo, mas caramba, né, uma serpente na árvore, que raio, né, serpente que fala e tal. Até que ponto isso é literal, até que ponto isso é uma simbologia? Assim, independente de até que ponto uma coisa é literal ou simbológica, o que importa é o significado. Então, o que a gente tem que procurar extrair de tudo que a gente lê na Bíblia é o significado. E esse significado, obviamente, vai ter ali uma primeira camada mais superficial, onde você tira aquela conclusão mais óbvia, mais lógica, mas quanto mais você reflete em relação a uma passagem, em relação a um ensinamento,
buscando isso na presença de Deus, você vai reparar que você começa a encontrar outras camadas. E o mais legal de tudo, no conhecer a Bíblia e ter intimidade com Deus, é que conforme você adquire um conhecimento amplo, né, um panorama bíblico, né, que você consegue entender a extensão da narrativa bíblica, todo o drama que existe por trás aí da história da humanidade, da queda de Satanás, do propósito de Deus na criação, de Jesus Cristo como o sacrifício definitivo, eternidade, coisas do gênero. Quanto mais isso vai se firmando no entendimento, né, quanto mais concreto isso se torna no seu entendimento, mais você consegue, além de que numa passagem conhecer, enxergar diversas camadas, você começa a perceber como essas camadas se interligam com outras passagens e com as diversas camadas das outras passagens. E é isso que vai trazendo riqueza para a compreensão. É justamente conseguir amadurecer no conhecimento ao ponto de cada vez mais você encontrar essa interligação entre passagens e não só, obviamente, como eu já disse, através do significado imediato, aquele primeiro que a gente consegue perceber, mas através de todas essas interconexões com outras passagens. Então, como eu estava dizendo, né, esse livro de Gênesis escrito por Moisés, ele não é o livro mais antigo da Bíblia, tá? Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Mas Gênesis é o primeiro livro porque ele conta o começo de tudo, né? Em hebraico, o nome do livro é No Princípio, né? E aí ele acabou ficando com esse nome Gênesis, que é o nome, acho que grego, da tradução, né, do hebraico No Princípio, para o grego foi traduzido para Gênesis, e o mundo moderno acabou adotando o nome Gênesis, né, como o nome do primeiro livro. Então, preste muita atenção, porque esse livro fala exatamente da dificuldade do ser humano. Então, um livro que fala da forma mais rudimentar das dificuldades, dos dramas e das lutas que a gente passa por causa da nossa natureza, você pode considerar que é Gênesis. Ali você vai encontrar de tudo um pouco, né? As primeiras traições, né? Desde a rebeldia do ser humano, as primeiras traições, o primeiro assassinato, a aparição dos poderosos, a perversão da criação, dilúvio, né? Uma outra imagem, né, que fica complicada das pessoas receberem como sendo literal, apesar de que existem aí já para isso estudos científicos que respaldem, né, o acontecimento do dilúvio. A gente tem a questão dos gigantes, que uns falam que esses gigantes eram gigantes no que se diz respeito à reputação, à fama, ao poder nessa terra. Outros que eram gigantes literais mesmo, gigantes em estatura, em força mesmo. E esses eram consequência do cruzamento de anjos com humanos, né? Aí a gente tem também uma outra dimensão que ela é válida de se levar em consideração, porque é importante que a gente tenha disposição para pensar a respeito das coisas. Não adianta a gente ficar fazendo sinalzinho da cruz para as coisas, falando, ai meu Deus, Deus me livre, porque quem age dessa forma acaba tendo seu pensamento limitado. Então, veja só, uma das interpretações possíveis para seres não humanos cruzando, ou de alguma forma tendo qualquer interferência genética na humanidade, é você pensar que tudo que não é humano ou tudo que não é natural da Terra é extraterrestre, certo? Então, no lugar de pensar em extraterrestre como coisas de ficção científica, você pode considerar aquilo que é extraterrestre como coisas que são de uma dimensão diferente. A gente pode chamar essa dimensão de divina, de celestial, enfim, né? Mas o importante é levar em consideração que essas coisas também são estudadas tanto por outras religiões como por outros segmentos, né, científicos ou pseudocientíficos que buscam explicar certos fenômenos que acontecem e que são
e que são presenciados desde sempre na história da humanidade por diversas civilizações, e cada um dá uma interpretação diferente, mas na maioria das vezes, inclusive nas civilizações antigas, sempre com uma conotação de deidade, né? Ah, para os índios, no Norte América tinha um significado de deidade, para os egípcios tinha também, para os persas e assim por diante. Então, astecas e tudo mais, todos eles tiveram experiências que eles identificaram como experiências com deidades, né? A gente pode usar tanto a expressão anjos caídos, né? Demônios, como extraterrestres e, enfim, qual que é a questão aí? A questão é, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e se ele diz que só existe um caminho para levar a Deus, que é o Criador de todas as coisas, então todo o resto só está ali para atrapalhar, né? Então, se é anjo caído, se é extraterrestre, eu não sei. O que eu sei é que se não for através de Jesus Cristo, não tem como chegar lá, no Criador. Então, se há um extraterrestre mal intencionado, se é um anjo caído dos infernos, ou se chamar de extraterrestre mal intencionado ou anjo caído dos infernos é só uma forma diferente de tratar da mesma entidade, para mim pouco importa. O que importa é o significado da coisa, né? Então, eu só estou fazendo esse vídeo mais alongado assim para a gente ter essa possibilidade de considerar essas coisas. Pode ser um extraterrestre que veio, cruzou com seres humanos, de repente fez uma alteração genética e criou um monstro gigantesco que apavorava todo mundo, aí o nome dele era Nephilim. Eu não sei. Não sei se ele era... Se você for ver a mitologia grega, você vai ter lá Thor, Odin, Loki, esses caras todos aí que depois viraram os heróis da Marvel, eles são todos semideuses, eles são consequência desse tipo de cruzamento, entendeu? Então, assim, você veja que essa narrativa misteriosa, ela tá por trás, assim, de muita coisa na humanidade, independente de se é religião ou não, tá? Atenção no significado, atenção no conteúdo, busca no Espírito Santo para ter revelação além daquela mais superficial, e vamos nessa porque a gente tem muita coisa para fazer pela frente, tá bom? Deus abençoe, e é isso aí.